Uma fábrica que produz histórias e encontros. Casa das Caldeiras. Nome dado à construção fabril de 1920, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo. Seus tijolos e chaminés remetem os visitantes à memória viva do período em que a cidade se transformou em metrópole. Desde o seu restauro nos anos 1998 e 1999, abriu suas portas para a cidade. Após alguns anos, passou a ser reconhecida como palco de eventos culturais, sociais, privados e corporativos, valorizando os encontros, as relações sociais e a construção de novas histórias. Desde então se tornou um polo de cultura independente que é referência em São Paulo. A Rádio Baruch FM esteve presente na Casa das Caldeiras e, em parceria com este espaço de fomento à cultura, realizou gravação com a cantora, regente e pesquisadora Dani Matos. Ela possui diversos projetos musicais, sempre ligados à pesquisa. O agradecimento da Rádio Baruch FM à Casa das Caldeiras, na pessoa de Carina Sacomano Ferreira, presidente da Associação Cultural Casa das Caldeiras e de toda a sua equipe. Agora você fica com a entrevista com a âncora Natália Sestari, a cantora Dani Matos e convidados. Donnez-moi s'il vous plaît l'honneur de danser avec moi. Danse yo-yo, danse aia. Si vous fréquentez ma companhia na virada e fini por samba. Danse yo-yo, danse aia. Petite française, danse le classique em cima da mesa. Petite française, danse le classique em cima da mesa. Quand la danse commence, on danse ici, on danse acolá. Danse yo-yo, danse aïe. Si vous ne voulez pas danser, adieu, non chérie, pardon, je ne pars. Danse yo-yo, danse aïe. Petite française, danse le classique em cima da mesa. Viens, petite française, danse le classique em cima da mesa. Meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração, aproveitou da minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. Quando penso que outra mulher requebrou pra meu moreno ver, nem dá jeito de cantar, só dá vontade de chorar e de morrer. Deixou que ela passeasse na favela com meu penhoar, minha sandália de veludo deu a ela para sapatear. Eu bem longe me acabando, trabalhando pra viver. Por causa dele dancei rumbo a foxtrot para inglês ver. Meu moreno fez bobagem, meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração, aproveitou da minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. Quando eu penso que outra mulher requebrou pra meu moreno
moreno vê. Nem dá jeito de cantar, só dá vontade de chorar e de morrer. Deixou que ela passeasse na favela com meu penhoar. Minha sandália de veludo deu a ela para sapatear. Eu bem longe me acabando, trabalhando pra viver. Por causa dele dancei rumba foxtrot para inglês ver. Meu moreno fez bobagem, meu moreno fez bobagem, meu moreno fez bobagem, meu moreno fez bobagem. Olá, você ouvinte da Rádio Baroque FM. Nós estamos aqui hoje na Casa das Caldeiras, essa construção secular que é considerada um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, para entrevistar a Dani Matos, que é cantora, regente, pesquisadora. Dani, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço também porque eu tenho a oportunidade de mostrar meus trabalhos num lugar muito bacana como a Casa das Caldeiras. É um lugar tombado, tem a ver com a cidade de São Paulo, com a história e tem tudo a ver com os meus projetos. Isso tudo eu agradeço muito também. Para quem não sabe, a Dani cresceu e nasceu aqui na cidade de São Paulo, que é um dos maiores polos culturais, cultura o tempo todo, a gente está rodeado de música, teatro. E quando surgiu para você esse interesse pela música, quando você se descobriu cantora? Olha, essa pergunta é muito difícil de fazer, porque eu acho que desde pequena eu sempre gostei muito de música. Na minha casa, o ambiente musical era bastante rico. Meus pais tinham música o tempo todo. Meus pais reuniam a gente para assistir uns programas de chorinho, aí chamavam os vizinhos. Aí depois eu comecei a tocar violão também muito cedo. Eu nem sei dizer quando foi que começou. E quem te influenciou? Quais foram os artistas que você ouvia com a sua família e que você tomou como inspiração para ser cantora? Olha, mais do que para ser cantora, para trabalhar com música, né, para ser artista e tal, eu gostava muito, gosto até hoje do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco, Dorival Caymmi, Elis Regina, Nara Leão, Tom Jobim, Vinícius, Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini. Na minha cabeça de criança, eu achava que eles eram uns parentes distantes, porque minha família é descendente de italianos e o Vanzolini e o Adoniran tinham muito a cara até de pessoas da minha família mesmo, né? Então, eu, pequenininha, achava que o Adoniran era como se fosse um tio meu, né? O Vanzolini também era como se fosse um tio, era uma coisa meio fantasiosa, né? Então, tive muita influência desses artistas. E uma curiosidade é que você canta do samba ao jazz. Como que é navegar por diferentes estilos musicais e se propor a cantar um pouco de tudo? Às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas assim, é porque o repertório que eu escolho é um repertório que eu chamo de repertório sentimental. Então, eu tenho que gostar demais dessas músicas, elas têm que me dizer alguma coisa, e o repertório, eu construo ele sempre com uma base, tem uma estrutura histórica, uma estrutura social. Eu gosto de fazer esses paralelos. Então, o jazz é uma coisa assim que eu gosto demais também. Não é nem que eu escutasse muito em casa, mas eu descobri e fiquei vidrada no jazz. E a gente escutava também assim muita música francesa, italiana, espanhola em casa. E eu conversei com um amigo músico, né, a gente regente também. Vamos cantar um repertório internacional? Eu vou chamar de repertório sentimental. São canções que eu conheço há muito tempo, que dizem alguma coisa para mim. E aí foi assim, canções americanas, canções francesas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com São Paulo mesmo, porque em São Paulo muita gente, quase todo mundo não é daqui, ou é filho, netos
de imigrantes, como é meu caso. Então, eu acho que eu peguei todas as influências, assim, tudo que eu gostava do ambiente familiar da minha casa, tal, que ia mesmo do samba, a música erudita, a essas canções internacionais, aí o meu gosto pelo jazz, e misturei tudo e deu nesses projetos todos. E você preparou uma música pra gente que deixa claro esse mix de estilos, né? Vamos ver? Sim, eu com o Dani Matos Trio, eu escrevi alguns projetos, né? Esse daí do repertório sentimental, um outro chamado Vestido de Bolero, que são só sambas canção, e um outro que é um projeto sobre Brasil e França, que me pediram, a Câmara de Comércio me pediu há um tempo, e eu falo do encantamento mútuo entre as duas culturas. Então, eu coloco assim canções francesas, por exemplo, do Chico Buarque. Então, quer dizer, o olhar do Chico Buarque, um artista brasileiro, sobre a cultura francesa, e também canções francesas em ritmo de bossa nova, como o Henri Salvador fazia. Sei lá, faço uma mistura mostrando o que eles têm, o que a nossa cultura tem em comum com a dos franceses e o que tem de diferente. Ficou uma coisa bastante interessante. É primavera, é a rosa em botão. Ai, quem me dera uma rosa no coração, rosa pra se ver, rosa pra crescer, rosa pra viver, rosa pra crescer. Rosa pra acordar, rosa pra chorar, rosa pra ficar e se ter mais uma rosa, mulher. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous revions tous les deux ensemble, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable le pas des amants désunis. Rosa pra viver, rosa pra brotar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver e despetalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar e se ter mais uma rosa, mulher. E se ter mais uma rosa, mulher. E se ter mais uma rosa. E se ter mais uma rosa, mulher.
mangue sur la peau. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Sonjos e mensonjos, sei de longe, sei de cor. Geme de prazer e de torpor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole, dança dans mes bras. Vem moleque me dizer onde é que está ton soleil t'atrás. Quem me enfeitiçou, o mar m'arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Então voltamos, né, depois dessa canção, que deixa claro também o seu lado pesquisadora, já que você tem um projeto ligado à história da música popular brasileira através do rádio. Conta um pouquinho como que é essa pesquisa e o que você trouxe dessa pesquisa para o seu repertório. Bom, eu acho que para a canção, para a música, para a cultura musical, o rádio é muito rico, né? E teve uma época, ele pode ser muito rico, né? Hoje em dia eu acho que perdeu muito dessa riqueza por vários motivos, mas antigamente espelhava mesmo, nessa época que eu retrato, espelhava o que se fazia de melhor na música popular. O rádio lançava marchinhas de carnaval, o rádio trazia compositores muito sofisticados, com melodias que faziam melodias incríveis, harmonias notáveis. Todo mundo, o rádio tinha um alcance incrível, então todo mundo conhecia. Era uma beleza, né? E assim, a diversidade mesmo musical, né? Hoje em dia você passa no rádio assim, são 4 músicas que tocam, você pode tirar de uma rádio e botar na outra, que é sempre a mesma, são sempre as mesmas 4 ou 5, bem diferente do que era naquela época. Então, o rádio nos meus projetos, é sempre uma personagem, na verdade, né? E por que eu falo dessa época de ouro da MPB no rádio? O nome do projeto é a época de ouro da MPB no rádio, uma visão feminina. Porque nessa época, os compositores começaram a compor como se fossem a mulher falando, como se fosse a mulher falando, com o eu lírico feminino. Assis Valente, Ari Barroso, Sarroriz, Caymmi, Noel Rosa, o Lamartine, Braguinha, eles começaram a voltar os olhos para a mulher, para a problemática feminina, e isso se deu também porque o Brasil se urbanizava e a mulher urbana é como se fosse um novo personagem que aparece. No Rio de Janeiro, capital federal, então é uma mulher mais emancipada, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem vida própria, assim, ela namora, pode ser que ela não case ou vá casar mais tarde,
que escolhe as próprias roupas. Então, quem personifica isso nessa época é a cantora Carmen Miranda, né? E os compositores fizeram essas composições com eu lírico feminino, dando voz a essa nova personagem muito interessante. E você, como mulher, cantora, pesquisadora, quais dificuldades você encontrou por ser uma artista independente? Assim, quais complicações você teve e como você lidou com cada uma? Bom, a gente, como você falou, São Paulo realmente é um polo cultural, um lugar onde acontecem muitas coisas e tudo. Eu acho que a inserção mesmo é complicada por você querer fazer algo diferente, algo que tem a ver com a questão da memória. Por isso que eu estou achando tão legal fazer aqui na Casa das Caldeiras. Porque às vezes parece que a memória é algo que não se deve preservar. É coisa antiga, coisa velha, assim, no mau sentido. E não que assim, é uma coisa que, na verdade, pertence a todos nós. Então, um garoto de 20 anos que nunca ouviu Ari Barroso Assis Valente é dele, ele é brasileiro, pertence a ele, só que ele não conhece, então fica raso, sabe? A gente tem que conhecer a nossa história musical e cultural para se enriquecer mesmo. Então, eu tenho essa vontade de desenterrar tesouros para que todo mundo conheça, sabe? Eu sinto isso. E uma prova também da sua versatilidade como cantora é o projeto Vila Lobos para crianças. Conta um pouquinho de como surgiu esse projeto e como que é cantar para as crianças. Qual que é o feedback que elas dão para a gente? Porque elas são muito sinceras. Se elas gostam, elas gostam. Se elas não gostam, elas deixam muito claro. E qual que é o sentimento que você tem em cantar para elas? Bom, o projeto Vila Lobos para Todos, na verdade, eu não faço como cantora, eu faço como regente, como pesquisadora. Cada projeto que eu escrevi, ele teve um motivo, uma razão de eu escrever. O Vila Lobos para Todos, eu tive a ideia de fazer esse Vila Lobos para Todos, que na verdade é uma musicalização de adultos e crianças, para adultos e crianças. Foi numa época que eu morava em Ilhabela, e eu tinha um coral lá, e percebi que eu precisava musicalizar esses alunos, porque estava faltando, muitas vezes faltava o básico mesmo, do conhecimento musical, que são os principais elementos da música, precisava sensibilizar esses alunos. Vila Lobos, além de grande compositor, ele foi um grande educador também. Então, ele fez uma pesquisa, várias pesquisas, viajou muito pelo Brasil. Uma delas foi pesquisando canções infantis brasileiras, quer dizer, do folclore nosso mesmo. E para essas canções ele fez arranjos muito singelos, simples, porque são canções pequenas, né? E notáveis, geniais, porque ele era de fato um gênio. E aí eu peguei o Vila Lobos, o guia prático dele, com essas canções infantis, e falei, vou ensinar essas músicas para esses coralistas como parte desse processo de musicalização, né? E extrair dessas canções os elementos, o que essa música trabalha. Porque a música infantil era feita também para brincar na rua e tal, então eu trabalho muito a questão rítmica numa, melódica na outra, ruídos, timbres diversos e tal. Então, a proposta acabou. Agora a gente apresentou nos Céus, fizemos 7 apresentações lá e tal, quer dizer, a coisa foi tomando corpo e tal. Na verdade, a gente propõe para as crianças, e olha que eram muitas crianças, 100 e tantas crianças e tal. Na verdade, a gente chegava nos polos, né, nos Céus, elas já estavam sentadinhas esperando a gente, pensando que nós íamos fazer um espetáculo, e, na verdade, a gente contava com eles para fazer o espetáculo, porque o espetáculo, no começo, era uma oficina de música, onde a gente fazia uma porção de atividades musicais que sensibilizavam as crianças, e contavam com a ação deles, mostrando que não precisa ser expert em música, ser um talento musical para curtir, para poder fazer todo mundo junto atividades musicais que são muito prazerosas
tem uma questão de interatividade, de alegria, de se mexer, de coordenação motora, essa coisa mais de movimento mesmo, que falta muitas vezes na escola, né? Tudo meio só educação física que as crianças podem se mexer. Sei lá, as crianças de fato são bastante sinceras e isso alegrou muito a gente. O grupo vocal Poucas e Boas, que hoje foi representado pela Cris e pela Eve, porque as crianças se entregavam de uma maneira muito bonita. No começo era um pouco bagunçado, porque eles não estão acostumados a participar, eu acho que mais acostumados a assistir. Quando eles viam que eles também tinham que fazer a roda aqui, fazer não sei o quê, no começo dava um pouquinho de bagunça, mas depois eles aderiam, cantavam com a gente. É muito bonito, muito comovente. Toda vez que a gente lembra, é maravilhoso. A gente já apresentou nos céus, apresentou em bibliotecas, apresentou por aí. E pretende apresentar muito mais de novo, porque o Vila Lobos, para essas crianças, para todos nós aqui, Vila Lobos é nosso, é brasileiro. Aliás, ele é, né, universal, sei lá. Mas é dever de quem conhece espalhar, mostrar, olha, esse aqui é o Vila Lobos. Quanto mais a gente conhece, mais riqueza a gente tem ao nosso dispor, né? Então, é essa vontade de que todo mundo conheça esse tal de Heitor Vila Lobos. E você preparou, então, uma apresentação ligada a esse projeto do Vila Lobos e também 2 poesias de Vinícius de Moraes. Conta um pouquinho sobre esse projeto. Então, esse é um outro projeto, né? Eu tenho 3 grupos musicais e me apresento com eles, levando esses projetos para os lugares e tal, fazendo apresentações. O Vinícius, na época que o Vinícius teria feito 100 anos de idade, eu pensei, é uma boa maneira de fazer uma homenagem a Vinícius mesmo. Eu acho legal fazer homenagens quando é aniversário e tal, porque é uma maneira uma razão a mais para as pessoas relembrarem ou até conhecerem, né? E o grupo vocal, quer dizer, um grupo vocal acostumado a cantar, só que aí o projeto, quando a gente começa a escrever, a gente nunca sabe como que ele vai ser. Ele foge ao nosso controle. Ele tem como se fosse uma vida própria, né? Eu vou fazendo, quando eu vou ver, deu nisso, assim, né? Estou dizendo isso porque eu comecei a pesquisar Vinícius de Moraes, lembrar muito do Vinícius, o que ele significou para mim na minha vida, e vi que não era possível fazer um projeto apenas musical do Vinícius de Moraes, porque ele foi um grande letrista, assim, um dos melhores letristas que nós tivemos, mas também um grande poeta, né? E se eu falasse só da poesia de Vinícius, ou só da música, eu não estaria sendo coerente com o artista que eu queria retratar, né? Aí eu me lembro até hoje que eu fui dar a notícia de que, no grupo vocal, né, que elas também leriam poesia. Aí foi uma chiadeira, não, porque eu vim aqui cantar, porque eu não sei ler poesia, e não sei o que lá. Aí eu falei, eu sei, mas não dá, vamos tentar, não sei o que. E hoje em dia elas adoram fazer, leem super bem. E esse sarau é um sarau, então, poético-musical, chama-se Vinícius, o Poeta Amador. E, no fim, ele acabou virando um projeto de incentivo à leitura, né? A gente tem feito bastante em bibliotecas e tal, porque o Vinícius amava a palavra escrita. Isso está escrito numa das poesias que ele escreveu. Ele amava mesmo, ele burilava. Você tem a impressão que as palavras eram como se fossem namoradas dele, sabe? Um negócio amoroso mesmo. Ele ficava buscando ali a melhor, ele ralava em cima mesmo. E muito inteligente, muito sensível. Então a gente misturou poesia à música. Mas não é declamação de poesia, porque, de fato, no grupo vocal ninguém sabe declamar e não era a ideia declamar. Era, sim, pegar um livro e compartilhar a leitura com alguém próximo, que poderia ser um desconhecido, como a gente faz mesmo quando a gente faz as apresentações, e inclusive o público participa, vem ler com a gente, ou para um filho, ou para o marido, ou uma pessoa doente, ou, sei lá, compartilhar a leitura é um ato de amor. E eu pensei também, os projetos têm tudo a ver com a minha vida, né? Da minha, sei lá, esse hábito que eu tenho até hoje, meus filhos já são grandes, de ler para eles.
né? E eles também têm esse hábito de ler para mim. Olha esse artigo aqui, olha que coisa incrível. Aí todo mundo senta e lê antes de dormir. A gente leu a coleção toda do Monteiro Lobato, depois foi mudando a idade Marcos Rey e tal, e foi assim momentos incríveis, inesquecíveis que a gente viveu. Aí eu botei isso também no sarau, porque o Vinícius era um belo contador de história, né? E outras coisas de Vinícius. Então elas leram Anunciação. Vinícius sempre foi um homem bastante religioso, só que ele fala da Anunciação de um jeito carnal, de um jeito sensual, como ele falava de quase tudo, né? A sensualidade, as sensações para ele eram muito, muito à flor da pele, muito vivas na poesia dele. E o Soneto da Mulher ao Sol, que tem até uma história muito, muito Vinícius mesmo, porque ele estava apaixonado por uma mulher e encontrou essa mulher em Paris. Acontece que essa mulher estava noiva para se casar. E o noivo ia chegar em Paris na semana seguinte. E ele estava completamente apaixonado. E Vinícius, quando estava apaixonado, era assim, algo incontrolável. Ele era muito sedutor, né? E aí ele chegou para ela, para a moça, e que a moça também ficou balançada assim com ele, né? E falou para ela assim: vamos nos encontrar na sexta-feira. Aí ela fala assim para ele: mas Vinícius, sexta-feira é sexta-feira santa. E ele responde assim: não, sexta-feira é sexta-feira da paixão. E aí eles se encontraram e daí acabaram casando. E ele escreveu o Soneto da Mulher ao Sol para ela. Bacana, então vamos conferir essas poesias e também a cantiga do projeto Vila Lobos. A Anunciação. Virgem, filha minha, de onde vens assim, tão suja de terra, cheirando a jasmim, a saia com mancha de flor carmesim e os brincos da orelha fazendo tlim-tlim? Minha mãe querida, venho do jardim, onde olhar o céu fui, adormeci. Quando despertei, cheirava a jasmim, que um anjo esfolhava por cima de mim. Soneto da Mulher ao Sol. Uma mulher ao sol, eis todo o meu desejo. Vinda do sal do mar, nua, os braços em cruz, a flor dos lábios entreaberta para o beijo, a pele a fulgurar todo o pólen da luz. Uma linda mulher com os seios em repouso, nua e quente de sol, eis tudo que eu preciso. O ventre terso, o pelo úmido e um sorriso à flor dos lábios, entreabertos para o gozo. Uma mulher ao sol, sobre quem me debruce, e em quem beba e a quem morda, e com quem me lamente, e que ao se submeter se enfureça e soluce, e tente me expelir, e ao me sentir ausente, me busque novamente, e se deixe dormir, quando pacificado eu tiver de partir. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve não. Acordai, 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 João. E Dani, conta um pouquinho, você comentou sobre essa questão do rádio de hoje em dia, de ter as mesmas músicas em praticamente todas as rádios, tem uma ou outra rádio que sai um pouquinho do pop, que é o que está muito em alta. E qual que é a sua opinião sobre o cenário atual do Brasil com relação a isso? Assim, o que você acha que a gente deveria consumir mais
E o que você acha que a gente está perdendo com o passar do tempo? Bom, eu acho que eu acabei já falando sobre isso e acho também que essa palavra consumir, que se usa muito, talvez não seja a palavra correta, né? Porque não é consumo exatamente, é uma coisa que deveria fluir mesmo, né? Uma coisa assim de educação musical que todo mundo tenha e a música ela não deixa de ser um produto, mas ela é mais do que esse produto, né? O rádio ele realmente entende a música como produto e o ouvinte é o consumidor. Eu acho que é muito raso falar em produto e consumo. Por aí você já vê que escapa muita coisa dessa maneira de pensar. E para quem está ouvindo e assistindo a gente, o que você indicaria? Quando você está no seu carro, quando você está na sua casa, o que você ouve, tanto das músicas clássicas quanto da música atual? O que você gosta de ouvir que você poderia indicar? Olha, eu quando estou em casa ouço muito samba, gosto muito demais de Cartola. Se eu não ouço Cartola todo dia, é quase todo dia. Clementina de Jesus, gosto demais também. Clara Nunes. João Nogueira, sou apaixonada por ele. Música, também teve uma parte que a gente nem comentou muito, porque também foi uma coisa rápida, mas eu também fui violoncelista, né? Toquei violoncelo em orquestra, fazia regência de banda, regência. Nossa, já fiz muita coisa sempre ligada à música, assim, porque me encanta mesmo a questão da qualidade, né? Não importa o gênero, mas sim da qualidade. E eu acho que quando a gente faz um projeto de sensibilização, as pessoas ficam mais exigentes. Então, aquela música que canta 50 vezes a mesma melodia, né? Se dá para chamar de melodia, sei lá. Parece que assinte a minha inteligência, porque, na verdade, eu já escutei isso, né? Para que repetir tantas vezes, né? Então, eu acho mesmo que o papel do rádio, mas eu estou falando sempre só do rádio, é uma coisa meio geral. Eu precisava mostrar o que tem por aí. Outros veículos têm feito isso, né? YouTube, Spotify, que é muito interessante isso, sem tanto receio, né, dessa diversidade, né? Que mais que eu poderia... Bom, de música erudita, Villa-Lobos de novo. Vale a pena conhecer o compositor Villa-Lobos. Ele fez um trabalho incrível. Ele escreveu as Baquianas Brasileiras com o material que ele escutou pelo país. Ele é um dos maiores nacionalistas. Ele amava mesmo a nossa cultura. E era violoncelista também, e o violão, por exemplo, o violão eles chamavam numa época de instrumento de malandro. O Villa-Lobos, ele escreveu muito para violão, né? E mudou essa pecha do instrumento de ser instrumento de malandro para ser um instrumento que o brasileiro sabe tocar, sabe? Que o brasileiro sabe, para qual o brasileiro compõe. E todo mundo, todos os músicos, os violonistas que querem estudar violão, tem que estudar Villa-Lobos hoje em dia, já faz bastante tempo, né? E os novos, eu ouço assim, nada que... eu ouço muito samba, vou ouvir por aí, jazz também ouço bastante. Eu acho que assim, a maior dica que eu posso dar é das pessoas realmente se sensibilizarem, procurarem ouvir, procurarem escutar quem são essas pessoas, quem foram esses artistas, por que essas marchinhas. Tem tanta coisa para conhecer, sabe? Eu acho que sempre tem que estar aberto, e se você não ouve no rádio, vai procurar em outro lugar, porque tem onde procurar. E você tem um espaço cultural próprio. Conta um pouquinho de como surgiu essa ideia e o que vocês exibem para o público, qual que é a mensagem que vocês querem passar com ele. Tem o espaço cultural também. O espaço cultural ele surgiu informalmente, porque
a gente ensaia num espaço meu mesmo, que é uma sala super gostosa, super bacana, que a gente botou uma cortina vermelha, botou uma... sei lá, é um lugar bem gostoso, bem bacana. E a gente ensaia lá, o grupo vocal ensaia semanalmente lá, toque de bambas ensaia também, o jazz, o trio, é um lugar, um espaço de música. E o espaço cultural ele está muito ligado ao grupo vocal, na verdade, porque eu fico sempre pensando assim, eu realmente tenho essa cabeça de educadora, né? Porque eu fico pensando assim, o que as minhas alunas, porque é um grupo vocal feminino, o que seria interessante para elas conhecer a partir do trabalho que a gente está fazendo? A gente começou a fazer as poesias do Vinícius, vou chamar aqui uma poeta de haikai, que é uma técnica japonesa, e a Silvia Rocha. Daí ela foi lá, falou sobre haikai, todo mundo fez o seu, e então foi algo que aconteceu no espaço cultural, que aí é aberto para outras pessoas também, né? E daí aconteceu isso. Aí, contadora de história, porque não me lembro mais por quê, que a gente estava vendo alguma coisa de fala mesmo e tal, chamei a Cris Velasco, que é uma grande contadora de história, aí a gente abre para mais pessoas e tal, e ela fez lá a sessão de contação de histórias, que também foi muito interessante. Aí eu chamei também o Décio Gioielli, que toca calimbas, enquanto ele toca, ele fala da experiência dele na África, já foi não sei quantas vezes para lá, e encantou a gente cantou com ele uma música que ficou uma graça, depois eu mostro, assim, muito interessante o trabalho dele, e na hora a gente já cantou juntos. Então, o Espaço Cultural ele começou porque eu queria sempre trazer convidados para enriquecer o trabalho do que eu faço com Poucas e Boas, né? E continuo fazendo isso, assim, sempre grupos novos novos talvez para elas, não precisa ser novo, grupos interessantes que eu acho que tenham o que dizer, eu levo no espaço, eu mesma faço a curadoria, a gente faz a produção e tudo mais, e eles vão lá. Os rapazes que estavam me acompanhando do Toque de Bambas, eles têm um quarteto, Pizindim, que é o apelido do Pixinguinha, eles tocam choro, mas é uma beleza como eles tocam. Foram lá se apresentar também. E é assim que eu tenho feito, assim, sempre que eu acho alguma coisa muito interessante, e o público que vai, não é só o grupo vocal, primeiro começou com amigos, familiares do grupo vocal, depois começou mesmo o público. E é um público que eu digo que é exigente, porque se educa o tempo todo musicalmente, um grupo que vai para ouvir, para prestar atenção. Então, o artista que se apresenta no meu espaço, e existem vários espaços como esse, assim, por São Paulo, que é muito legal, o artista vai lá e ele fica contente porque as pessoas vão para ouvir de verdade, sabe? Isso é um presente para o artista. E para quem ficou curioso, você trouxe uma apresentação de Adoniran, que você comentou quando você era pequenininha, você sentia como se ele fosse um pouco da sua família. Então, para a gente poder conferir e fechar esse bloco, presta atenção e ouve bem o recado que, independente da época, Adoniran é sempre atual. Ele está sempre falando de coisas que a gente ouve e reconhece um tio, reconhece um vizinho, reconhece alguém que encaixa perfeitamente naquela história, né? Adoniran Barbosa, na verdade, se chamava João Rubinato e era filho de imigrantes italianos. E ele compôs uma música onde ele quis conciliar o idioma que se falava em casa, o italiano, com o gênero musical de que ele mais gostava, o samba. Daí, samba italiano. Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione questo barone, ho visto, ho capito, meu San Benedito. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere di questo infelice qui.
Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamaste aiuto Marcello? La tua Gioconda ha paura di quest'onda. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamaste aiuto Marcello? La tua Gioconda ha paura di quest'onda. La tua Gioconda ha paura di quest'onda. La tua Gioconda ha paura di quest'onda. Piove. Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagulino que nunca tinha fome e que tinha no destino nunca pegar no batente e viver folgadamente. O homem era feliz enquanto Deus assim quis, mas depois pegou Adão, tirou a costela e fez a mulher. Desde então o homem trabalha para ela. Mas daí o homem reza todo dia uma oração. Se tiver que tirar de mim alguma coisa de bom, que me tire o trabalho, a mulher não. Pogrécio, Pogrécio, eu sempre escutei falar que o Pogrécio vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. Pogrécio, Pogrécio, eu sempre escutei falar que o Pogrécio vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós viveu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. Amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Voltando aqui com a Dani, conta um pouquinho agora quais são os seus projetos para 2018. O que você espera? Se tem alguma coisa que está no forno? O que você está pretendendo? Bom, a gente acabou de fazer, na verdade, várias apresentações já no começo do ano com cronistas da cidade, que é um retrato da cidade de São Paulo a partir de sambas de Vanzolini, Germano Matias e Adoniran Barbosa, poemas de Paulo Vanzolini, pouca gente sabe que ele também era poeta, e esquetes de radionovelas do Adoniran, porque o Adoniran era radioator de prestígio, ele trabalhava em vários programas de radionovela que aconteciam na Rádio Record, e o que tinha em comum entre eles, entre Vanzolini, Adoniran, Germano Matias, que eles utilizavam o paulistês. O paulistês era uma mistura de sotaques que se ouvia na época que eu retratei aqui em São Paulo por causa da grande migração, né? Então, eles faziam questão de fazer essa pesquisa do paulistês. E também porque eles falavam sobre a cidade de São Paulo, falavam sobre as ruas, sobre os problemas que a população enfrentava, por isso que eles ainda são muito atuais e tal, né? E nós fizemos no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, uma apresentação do Cronistas da Cidade no Céu Jaguaré, na Fundação Museu Ema Clabin, e na Casa Tombada, que é um lugar, uma casa de cultura muito interessante, vizinho aqui de vocês.
A Casa Tombada, um lugar muito bacana, assim, também o público tem pouco lugar, assim, pouquíssimos lugares, mas o público é aquele público que se interessa, que canta junto, que gosta e tal. Foi um prazer fazer o Cronistas nesses 3 lugares. Eu até brinquei que não era mais cronistas da cidade, e sim cronistas pela cidade, né? E os nossos projetos para esse ano são, na verdade, de registrar esses projetos todos, né? Em CD, DVD e tal. Acho que agora eu estava um pouco assim, resistente. Eu achava que ainda não estava na hora de gravar, mas agora a gente está com essa vontade e já está pensando, começando os trabalhos de gravação desses projetos todos. E para a gente finalizar, quem tiver interesse em entrar em contato, conhecer o espaço cultural que você tem, o que deve fazer nas redes sociais, tem algum telefone, como que isso é feito, esse contato de quem ficou curioso e quer conhecer? Eu acho que a melhor maneira é entrar no meu site, que é Dani Matos, Dani, D-A-N-I, matos com 2 T's.com.br, porque lá vocês encontram informações sobre os projetos e um contato também. Então, se vocês quiserem receber mala direta da gente, saber das nossas apresentações, tanto no espaço cultural como apresentações dos grupos e tudo, é só entrar lá, deixar um recado e tal, que a gente coloca na lista também com muito prazer. E deixa uma mensagem final para quem ouviu essa entrevista, para quem despertou a curiosidade, para quem quer conhecer mais essas obras clássicas, principalmente aqui de São Paulo, mas também do Brasil como um todo. Eu acho que ela já falou, assim, estar aberto, curioso para essas coisas que já aconteceram e mostram muito o porquê da gente ser o que é, sabe? Assim, o que é exatamente ser brasileiro, qual é a dimensão disso, ou ser paulista. Buscar sempre ampliar um pouquinho essa dimensão. A educação musical não acaba nunca, nunca. A gente está sempre, e nem cultural, artística. A gente está sempre se educando e isso é lindo, maravilhoso. Essa é a minha dica. Dani, muito obrigada, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do seu trabalho e despertar também, como a gente falou, a vontade de ir atrás, de conhecer mais, de mostrar para os filhos, de realmente se inserir nessa ideia que pode ser uma sementinha que pode crescer e gerar muitos frutos. Então, obrigada pela sua presença. Eu agradeço também à Casa das Caldeiras por ceder esse espaço para a gente. E você que ficou curioso, confere aí a última música que a Dani preparou para a gente e não deixe de entrar no site que ela passou. Tchau, tchau. Obrigada. Formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega, sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. Formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega, sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega, sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer.